Olá, amigos internautas, ótima tarde para você. Hoje eu quero compartilhar uma palavra especial dos céus ao seu coração. E quero dizer que o amor de Deus, a bondade do Senhor para conosco é algo extraordinário, é inexplicável. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco e ele traz segurança ao nosso coração, ele traz certeza ao nosso coração. E por isso que precisamos sempre estar meditando na palavra, nos alimentando desse pão. Jesus disse certa vez que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vamos nos alimentar nessa tarde. Eu quero aqui ministrar ao seu coração essa palavra gloriosa do Senhor. E o Espírito Santo deixa muito claro para nós quanto nós somos abençoados em Cristo Jesus, o quanto nós somos abençoados através da vinda do Messias, o Filho de Deus, para morrer na cruz em nosso lugar. Veja, capítulo 24 de Números. Nós temos a história de Balaque e Balaão. Balaque era rei dos Moabitas e ele queria destruir Israel. Israel estava acampado diante das suas terras e ele já conhecia a fama do que Deus havia feito com as nações por onde Israel havia passado, que não haviam aceitado, na verdade, que Israel passasse entre eles, passasse por eles. Enfim, ele decidiu consultar um mago, e esse mago era famoso, ele era um feiticeiro famoso, e diz sobre ele que aquilo que ele abençoava estava abençoado e aquilo que ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Então, Balaque mandou chamar Balaão, mas Balaão também conhecia a história do povo hebreu, e ele foi pedir orientação de Deus. Isso é interessante. E quando ele pede orientação de Deus, Deus diz para ele não ir. Mas depois os príncipes voltam novamente para ele com uma nova ordem do rei, dizendo não te demores, venha depressa, porque certamente te honrarei grandemente. E ele com aquela visão de dinheiro, com visão de ouro, de prata, com essa visão da honra do homem, é claro, ele disse, vou buscar o Senhor de novo. Ele sabia da resposta de Deus, e enfim Deus disse, vai. E era tudo que ele queria. Então ele foi, e no caminho acontece aquele momento daquela história onde a jumenta falou, a jumenta viu o anjo, mas ele não viu, e então ele espancou a jumenta. Depois o Senhor aparece para ele e fala com ele novamente, mas disse, vai, segue o teu caminho, vai atrás desses homens, mas só vai dizer o que eu colocar na sua boca. Porque ele tinha a missão de amaldiçoar Israel, para ganhar dinheiro. E veja, sabe, não existe nenhum encantamento contra a nossa vida, obra de macumbaria, de feitiçaria, de umbanda, quimbanda, candomblé, todo tipo de situação, toda maldição, toda praga lançada, nenhuma dessas coisas pode atingir a sua vida em Cristo Jesus. Nenhuma dessas coisas pode destruir sua família, nenhuma dessas coisas pode destruir seu casamento, nenhuma dessas coisas pode destruir a sua história, os seus empreendimentos, nenhuma dessas coisas, se você estiver em Cristo Jesus. Ele é Deus e Ele é nossa arca, nós estamos seguros nele, nós somos feitos nele, justiça de Deus. Então eu quero aqui compartilhar algo maravilhoso com você sobre essa palavra do Senhor. Eu vou ler apenas a parte quando o Senhor usa a boca dele, quando ele vai para amaldiçoar e Deus então reveste a maldição em bênção e na boca dele Deus abençoa Israel mais uma vez, confirmando a sua palavra. E capítulo 24 diz o seguinte, verso de número... capítulo 23, vamos começar do capítulo 23. Capítulo 23, verso de número 7, diz assim, então lançou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me Jacó, vem e detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Glória a Deus! Como? Como amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa? Deus seja louvado nesse momento. Glória a Deus. Então escute mais. E como detestarei quando o Senhor não detesta? Como detestarei se o Senhor não detesta? E continua aqui, a palavra vai dizer o seguinte, porque no cume das penhas eu o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, seja o meu fim como o seu.
Então, nesse momento, Balaque diz: o que você fez? O que você está fazendo? Eu te trouxe aqui para amaldiçoar Israel, eu te trouxe aqui para você praguejar Israel. E aí ele vai explicar que ele não podia fazer aquilo. Mas então, Balaque estava destinado a ganhar vantagem, a amaldiçoar Israel para poder vencê-lo, para poder derrotá-lo. E aí, novamente, ele leva ele para um outro monte, para um outro lugar e diz: agora sim, agora vamos lá, faz outro sacrifício e vamos lá, amaldiçoa agora Israel. E veja o que acontece. Mais uma vez, Deus toma a boca daquele homem que não temia a Deus e abençoa o seu povo. Porque aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Glória a Deus. Aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. A família que Deus abençoa não pode ser amaldiçoada. A pessoa que Deus abençoa não pode ser amaldiçoada. Porque a base para a bênção de Deus não está apenas na sua misericórdia, mas está na justiça de Deus através de Cristo Jesus. Quando Deus nos abençoa, Ele não abençoa na misericórdia dele. Ele não está sendo misericordioso ao nos abençoar. Ele está sendo justo. Glória a Deus. É a justiça de Deus ao nosso favor. Glória a Deus. Agora veja, ele diz o seguinte no verso 19, do mesmo capítulo 23. Verso 18. Então falou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Aí Deus começa a falar, através da boca dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, glória a Deus, e eu não posso revogar. Glória a Deus. Meu irmão, em Cristo Jesus, você pode confiar no Senhor, você pode crer nisso, você pode se alegrar nessa hora e glorificar ao Senhor Jesus pela sua graça, pelo seu favor e pela sua justiça na nossa vida. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. E quando o Senhor abençoa, isso não pode ser revogado. Se o Senhor te abençoou, ninguém pode revogar isso. Ninguém pode revogar a bênção do Senhor, porque tudo isso tem como base a obra de Cristo Jesus. E o que Cristo trouxe para nós foi justiça eterna. Não pode ser removida. Não é ação do homem, não é uma obra de macumbaria, de feitiçaria, qualquer coisa nesse tipo, nesse nível voodoo, que pode desfazer. Quem Deus abençoa, está abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, tem mais, é palavra de Deus nessa tarde ao nosso coração. Aqui no verso 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, ou seja, Yahvé, seu Elohim, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Glória a Deus. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como as de um unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito, glória a Deus. Se dirá da sua família, se dirá da sua vida, que coisas Deus tem feito. Glória a Deus, que coisa maravilhosa podermos receber de Deus a sua imensa provisão de graça e amor, sua bondade e sermos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nada diz respeito a nós, tudo diz respeito ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor das nossas vidas. E essa é só a segunda das profecias. E ele fica perturbado e eles se mudam para outro monte para amaldiçoar. E mais uma vez, eu vou ler aqui, mais uma vez, agora capítulo 24, verso 2, diz assim: e levantando Balaão os olhos e vendo, vou ler antes, verso 1, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi desta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Ele disse: não vou olhar para Israel, não vou olhar para o povo de Israel. Você quer saber por quê? Eu vou dizer para você o porquê. Glória a Deus. Eu tenho uma imagem aqui, não sei se vai dar para ficar legal no vídeo, mas eu tenho uma imagem aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Veja só. Aqui está o tabernáculo, aqui estão as tribos, como elas se posicionavam. Leste, oeste, norte e sul. O que você vê nessa figura? É isso mesmo. Nós vemos a cruz. Glória a Deus. Nós vemos a cruz. E quando Balaão olhava dos montes, das montanhas e dos penhascos, o que ele via?
Ele via a cruz, por isso ele agora disse, não vou olhar para lá. Eu olhei para o povo e eu não pude amaldiçoá-los. Vou olhar para o deserto e vou liberar a maldição. Não adianta, o que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Veja só o verso 2 agora. Quando ele olha para o deserto e levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos e veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele queria se livrar, deixar de olhar para Israel, mas ele não pôde. Quando ele olhou, novamente ele contempla a cruz, aí o Espírito de Deus veio sobre aquele homem. E aí ele começa então a abençoar, glória a Deus. E alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Ele não queria olhar, e ele teve que olhar para Israel. Glória a Deus, os seus inimigos terão que olhar para você e reconhecer a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E abençoou, e alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouvir os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase e de olhos abertos. E ele começa a dizer, que coisas boas são as tuas tendas, ó Jacó, aleluia, que boas as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor as plantou. Deixa eu ver aqui. Como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Glória a Deus. De seus baldes, aleluia, de seus baldes manarão águas. Olha só. E a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exultará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito e as suas forças são como as de um unicórnio, e consumirá as nações. Olha o que Deus diz: consumirá as nações os seus inimigos, e quebrará seus ossos, e as suas setas os atravessará. Glória a Deus. Lembra daquela palavra que o Senhor diz a Josafá pelo jovem Jaziel? Nessa batalha não tem que pelejar, porque essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, diz o Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que você não tem que levantar a sua mão, você não tem que levantar a sua voz para amaldiçoar ninguém. Você não tem que levantar, não. Porque o Senhor vai suscitar pessoas, o Senhor vai suscitar inimigos aos seus inimigos, porque eles estão lutando contra o Senhor. Quando eles se levantam contra ti, eles lutam contra o Senhor. Eu sei que nós como cristãos não temos inimigos, mas muitos se fazem inimigos, muitos são inimigos do nosso Senhor Jesus, são inimigos do Evangelho, são inimigos da graça de Deus, se fazem nossos inimigos por causa da verdade, por causa de Cristo Jesus. Mas enfim, não temos que levantar nossas mãos contra eles, amém? Porque o Senhor é quem nos abençoou. Agora o que é mais maravilhoso aqui, sabe o que é mais maravilhoso? É porque Israel pecava. Israel pecava, e no segundo momento aqui em que ele vai amaldiçoar, a Bíblia diz que entre eles se ouvia o alarido de um rei. E verso 21, capítulo 23, não viu iniquidade em Israel. Deus não está dizendo que não havia iniquidade em Israel, ele está dizendo que Deus não via. Não é que não tinha, Israel pecava, sim, pecava. Se você fosse no acampamento de Israel, você ia ver a mentira, a fofoca, as dissensões, as brigas, você ia ver até mesmo assassinatos. Eles pecavam feio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava vendo, Deus não viu, Deus não contemplava. Deus não contemplava a maldade de Jacó, nem a iniquidade de Israel. Mas por quê? Por que Deus não viu? Por causa do sacrifício. Porque o sacrifício era feito, eles tinham as leis do sacrifício, então eles sacrificavam. E quando vai se fazer o sacrifício, o shofar é tocado, e quando o sacrifício é aceito, o povo se alegra, o povo celebra, e isso é o que ele disse, que entre eles se ouve o alarido de um rei. Glória a Deus. Que rei é esse? É o Senhor Jesus. Ele é o rei. Glória a Deus. E ele é figurado no cordeiro que é morto, é figurado no novilho, é figurado no bode. Por quê? Porque essas imagens têm algum significado ou não? O sacrifício é o significado.
tá certo? O Senhor diz para nós, a sua palavra, que Ele nos deu o sangue para a expiação de pecado. Levítico 17:11, a palavra diz que a vida da carne está no sangue e o sangue o Senhor nos deu para a expiação de pecado. Então, o que tem a ver com Cristo, o bode, ou o carneiro, ou a ovelha, ou a novilha, ou o boi? Nada a ver. A questão em si aqui é o sangue derramado, é o sacrifício destes animais, porque fala do inocente morrendo no lugar do pecador, o inocente morrendo no lugar do culpado. Está entendendo? E é por causa disso que Deus não via a maldade deles, não via a iniquidade deles. Não é que eles não tivessem, é que Deus não via. Por quê? Porque a justiça de Deus estava satisfeita pelo sangue derramado de um inocente. E eles celebravam e Deus continuava abençoando. Aquele povo pecava, e eles pecavam mesmo, pegavam feio. Assim como nós somos cristãos e ainda assim temos falhas, ainda assim pecamos. Alguém pode dizer, bem, mas eu nunca cometi adultério, eu não roubo. Mas o Senhor disse que o padrão de Deus é mais elevado do que o nosso. E se um homem olhar para a mulher e a despir e desejar no seu coração, já cometeu adultério, não precisa ir para a cama com ela, não quer dizer que só adultério se for para a cama, não. Por isso nós precisamos de Jesus, precisamos da misericórdia, do favor, da graça de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Por que aqui Israel é abençoado? Por causa da figura do Messias. E se eles tinham tudo aquilo na figura do Messias, se eles tinham tudo aquilo na figura de Cristo, imagine nós que temos a substância, porque o Cristo ressurreto veio, morreu por nós, ressuscitou e está agora à destra do Pai e Ele intercede por nós. Glória a Deus. Você está abençoado nessa tarde? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode crer no Senhor Jesus? Glória a Deus. Então isso é para você que crê em Jesus, confessou como Senhor de sua vida, como seu Salvador. Creia no amor dEle, na bondade, na graça dEle e no favor dEle. O Senhor te abençoe, o Senhor seja sobre ti, o Senhor resplandeça a sua face sobre ti, o Senhor seja favorável a ti e aos teus, e o Senhor te dê a sua shalom. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.